Olá, queridos, que a paz do Senhor Jesus esteja em cada coração. É um grande privilégio estar aqui e poder compartilhar a palavra de Deus com você. Eu tenho certeza que nesses curtos minutos que nós vamos estar juntos, você certamente vai ser edificado e fortalecido em nome do Senhor Jesus. Mas antes de mais nada, de nós partirmos para o nosso mini estudo de hoje, eu quero te pedir que você se inscreva no nosso canal, deixe o seu like para que o evangelho ele seja propagado e ele alcance cada vez mais pessoas através das redes sociais, em nome de Jesus. Amém? Então, vamos lá. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre Josué. E o título dessa curta mensagem que eu quero trazer para o seu coração é o seguinte: Deus já te deu todas as armas. E a base do nosso estudo está lá em Josué, no capítulo de número 1, no versículo de número 1 e no verso de número 2 também. Olha só, eu vou ler para você. Está escrito o seguinte: E sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Em outras palavras, quando o Senhor ele fala aqui a Josué, ele está dizendo o seguinte: Josué, é hora de continuar. Josué ele foi escolhido por Deus para guiar o povo após a morte de Moisés. Deus ele escolhe Josué antes de Moisés morrer, e agora estava na hora de Josué ele assumir o seu posto e continuar os planos, os projetos que Deus ele tinha para a nação de Israel. Então o Senhor diz para Josué: Josué, é hora de nós continuarmos, porque Josué morreu e o meu propósito com relação a esse povo não pode parar. Queridos, a Bíblia nos mostra que o povo ele já havia pranteado a morte de Moisés. E esse período dura 30 dias, não é? Por isso que Deus está falando dessa forma com Josué. Olha só o que diz a Escritura em Deuteronômio, no capítulo de número 34, só para a gente poder confirmar isso que eu estou te dizendo. Deuteronômio, capítulo de número 34. Eu vou ler os versículos de número 7 e 8. O texto diz assim: Era Moisés da idade de 120 anos quando morreu. Os seus olhos nunca se escureceram, nem perdeu ele o seu vigor. E os filhos de Israel prantearam a Moisés 30 dias nas campinas de Moabe, e os dias do pranto do luto de Moisés se cumpriram. Então, veja bem o que esse texto ele está dizendo, que os dias de luto acerca de Moisés haviam se cumprido, haviam terminado, haviam se encerrado. Então, o povo não deveria permanecer de luto para sempre. Josué, ele não deveria permanecer de luto ou parado para sempre. Eles precisavam avançar, eles precisavam continuar. Aquilo que Deus ele queria realizar através da vida de Moisés, Deus ele realizou. E agora era tempo de prosseguir, de avançar e tomar a terra prometida que Deus havia prometido ao povo que lhes daria, ainda na terra do Egito, quando Deus ele levanta Moisés. Deus ele conduz o povo até bem próximo da terra prometida, e agora cabia a Josué guerrear as lutas que deveriam ser guerreadas contra as nações que ocupavam aquela terra, para que então o povo tomasse posse daquilo que o Senhor havia estabelecido para aquele povo, né? E é importante nós entendermos essa palavra, queridos, porque Deus ele deseja estabelecer o propósito dele nas nossas vidas, mas muitas vezes as pessoas elas ficam paradas, elas ficam estagnadas por conta de uma situação adversa, por conta de um momento
de infelicidade, de tristeza, e a pessoa acaba paralisando toda a sua vida, permitindo que a angústia, que a tristeza, que a desesperança domine o seu coração. Moisés, ele foi um grande líder, ele foi ali a boca de Deus na vida daquele povo. Mas agora era tempo de seguir em frente. Moisés já havia morrido e Deus ele tinha mais. Deus ele queria cumprir a promessa que ele fez lá atrás, lá no passado, há 40 anos. Então, da mesma forma, isso acontece nas nossas vidas. Não é porque algo deu errado ou alguma situação parece que deu errado, né? Muitas vezes, quando a gente fala algo deu errado, nesse caso não é a situação, porque Deus está no controle de todas as coisas, mas muitas vezes, quando parece que algo deu errado nas nossas vidas, quando alguma situação nos entristece, nos abala, a gente não pode parar, a gente não pode desistir. Não é porque algo deu errado, é que aquilo não é de Deus. Pelo contrário, nós precisamos mudar a nossa mente e entender que o Senhor ele é poderoso para realizar todas as coisas, que a palavra de Deus ela não volta vazia, que aquilo que é promessa de Deus nas nossas vidas, ele vai cumprir, ele vai realizar. Se nós nos dispusermos, se nós nos levantarmos, o que Deus está fazendo aqui é levantar o ânimo do povo, é levantar a fé daquele povo novamente, começando por Josué, que deveria ser o líder. Então ele diz: Josué, levanta-te. Josué, dispõe-te. E você também precisa se levantar, independente do que aconteceu. Quantas pessoas sofrem, por exemplo, um luto na família? E nós sabemos o quanto dói perder um parente querido. Eu já perdi ente querido, tenho certeza que muitos que estão me ouvindo agora já perderam pessoas queridas, ora por acidente, ora por doença, morte natural, qualquer outra fatalidade. Mas isso não pode parar a nossa vida. Outras situações, um desemprego ou uma outra situação qualquer, isso não pode parar a nossa vida. Nós precisamos nos levantar e lutar, nos agarrando àquilo que Deus diz e não naquilo que nós estamos enxergando. Porque a palavra de Deus ela diz que o justo ele viverá pela fé. E se ele retroceder, a alma do Senhor não tem prazer nele. Isso não agrada a Deus. A paralisia ela não agrada a Deus, a estagnação, ela não agrada a Deus, o retrocesso não agrada a Deus, mas Deus ele tem prazer naqueles que avançam. Deus ele se alegra quando ele vê um filho se levantando, se enchendo de fé nele, no Deus Todo-Poderoso, e avançando, prosseguindo, crendo na sua palavra. E nós podemos ter a certeza de uma coisa: Deus ele está pronto a nos fortalecer, a nos capacitar para romper barreiras e viver tudo aquilo que ele já planejou para nós. A palavra do Senhor, ela nos mostra isso claramente na vida de Josué. Deus ele já havia preparado Moisés e já havia entregado nas mãos de Moisés tudo aquilo que ele precisava para ser um grande líder, para ser um bom líder, para cumprir aquilo que ele precisava cumprir e realizar agora adiante do povo, na frente do povo, né? Estando ali como líder do povo. E nós podemos observar isso, inclusive, nas Escrituras. Por exemplo, a palavra de Deus ela deixa claro que Moisés ele foi apresentado Josué ele foi apresentado pelo próprio Moisés diante do povo, né? Como forma de trazer ali autoridade sobre a vida dele. Moisés, ele estava deixando bem claro antes de morrer para o povo: olha, esse aqui é o próximo líder. Esse aqui vai ser o líder de vocês. Então, Moisés, ele valida o ministério de Josué diante de todo o povo, para que quando ele
morresse, quando ele partisse, o povo não tivesse dúvidas. Olha só, isso está escrito lá em Deuteronômio, capítulo de número 31, versículos 7 e 8. Eu quero ler para você também. Diz assim: E chamou Moisés a Josué e lhe disse aos olhos de todo Israel: Esforça-te e anima-te, porque com este povo entrarás na terra que o Senhor jurou a teus pais lhe dar, e tu os farás herdá-la. O Senhor, pois, é aquele que vai adiante de ti. Ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará. Não temas, nem te espantes. Então, olha só, Moisés, ele traz aqui uma palavra para Josué e ele fala isso diante de todo o Israel, aos olhos de todo o Israel. Então, esse é o primeiro ponto, né? Daqui para frente não restava dúvidas de quem seria o próximo líder. Outra coisa que Deus ele faz para Josué antes mesmo de Moisés morrer, preparando-o, capacitando-o para o serviço que lhe viria logo adiante. Nós podemos verificar nas Escrituras Sagradas que Deus vai encher Josué do Espírito Santo. Josué era um homem cheio do Espírito Santo. Isso está lá em Números, no capítulo de número 27, versículo de número 18. Olha só. Está escrito o seguinte: Então disse o Senhor a Moisés: Toma para ti a Josué, filho de Num, homem em quem há o Espírito, e põe a tua mão sobre ele. Então, olha só, o texto bíblico diz que Moisés era um homem cheio do Espírito Santo. E isso é fundamental para que uma pessoa ela possa exercer a sua liderança. Ser cheio do Espírito Santo dá ao homem capacidade, graça, para que ele faça tudo aquilo que precisa ser feito, para que ele receba a força, o poder que vem do alto, para exercer o seu ministério com poder e autoridade em nome de Jesus. Então, a Bíblia diz que Josué, ele era cheio do Espírito Santo de Deus. Outra coisa importante que nós precisamos destacar é que Josué ele já havia recebido, pela imposição de mãos, a autoridade necessária. Olha só o que diz a palavra do Senhor, aqui em Números, no capítulo de número 27, novamente, agora do versículo 18 ao 23. Olha só. Então disse o Senhor a Moisés: Toma para ti a Josué, filho de Num, homem em que há o Espírito, e põe a tua mão sobre ele, e apresenta-o perante Eleazar, o sacerdote, e perante toda a congregação, e dá-lhe mandamentos aos olhos deles. E põe sobre ele a tua glória, para que lhe obedeça toda a congregação dos filhos de Israel. E fez Moisés como o Senhor lhe ordenara, porque tomou a Josué e apresentou-o para Eleazar o sacerdote e perante toda a congregação. E sobre ele pôs as mãos e lhe deu mandamentos, como o Senhor ordenara pela mão de Moisés. Não nos resta dúvida de que tudo aquilo que Josué ele precisava, Deus já havia concedido a ele. Então é importante nós guardarmos e nós compreendermos essa palavra em nome de Jesus Cristo. Queridos, o Senhor, ele já te deu tudo aquilo que você precisa. O Senhor já te deu inteligência, já te deu sabedoria, já te deu graça. Agora então é hora de avançar, é hora de lutar e é hora de vencer em nome de Jesus Cristo. Agora, é importante nós entendermos algo, que existem certas atitudes que dependem de nós, onde nós precisamos agir. Nós precisamos tomar certas ações para realmente viver todas as promessas de Deus. Olha só, força e coragem.
E aí eu te pergunto, você tem sido uma pessoa forte? Você tem se mantido firme em todas as situações dessa vida? Você tem sido uma pessoa de coragem? Você é daqueles que não para por nada, daqueles que não desiste por nada, daquele que vai até o fim? Pois é, se você não é forte e não é corajoso, não tem como você viver as promessas de Deus. Você precisa guardar essa palavra no teu coração. Você precisa tomar posse dessa palavra e você precisa manifestar aquilo que Deus ele tem para você. Você precisa ser forte e corajoso em nome de Jesus Cristo. E ser uma pessoa forte é ser uma pessoa que não recua, que não volta para trás, que está disposto a enfrentar todas as adversidades, crendo que certamente as situações contrárias elas vão se reverter. Não seja uma pessoa fraca, uma pessoa que para por qualquer sentimento, para por qualquer coisa que dizem para ela. A pessoa fraca, ela em qualquer circunstância, ela já se estremece toda, ela já se abate toda, ela já diz que não vai continuar, ela diz que não vale a pena, que não aguenta mais. É essa atitude de quem é uma pessoa fraca. Além disso, queridos, além de ser uma pessoa forte em nome de Jesus, nós também precisamos ser uma pessoa corajosa, como eu estava dizendo. E eu te pergunto, você tem sido corajoso? Você tem sido corajoso para se levantar e lutar? Ao invés de ficar aí prostrado, chorando. Eu nunca ouvi ninguém dizer que o choro resolveu o problema. Que ficar chorando pelos cantos trouxe uma solução para a vida. Não adianta você ficar aí parado, desanimado, entregue, prostrado. Você precisa se levantar e agir. Você precisa se levantar e crer nas promessas de Deus. Crer naquilo que Deus diz e não naquilo que está diante dos teus olhos. Então, fique firme em nome de Jesus. Seja forte, seja corajoso e viva todas as promessas de Deus na tua vida. Que o Senhor te abençoe poderosamente. Não se esqueça, se inscreva no nosso canal, compartilhe este vídeo para mais pessoas. Que Deus te abençoe poderosamente. Até mais.